Você é a favor ou contra a migração islâmica para o Brasil? Bom, muito se tem falado sobre isso. Uns apresentando um discurso totalmente contra, né, dizendo que vai ter islamização aqui no Brasil, que as nossas fronteiras têm que ser preservadas e os islâmicos eles são bem-vindos aqui desde que eles se aculturem ou que eles não agridam a soberania nacional e que eles interajam com os cidadãos, mas que são também totalmente contra a lei da imigração feita pelo comunista Luizo Nunes, ex-motorista do Carlos Marighella. Depois vocês busquem saber mais sobre isso daí, né? E que busca acabar com a soberania nacional e colocar aqui dentro um povo aqui que vai tocar o terror, né? Vamos falar assim, né? Bom, e tem outros que estão sendo favoráveis, né, à vinda, né, principalmente pastores e missionários aí que trabalham, fazem trabalhos muito sérios, né, com o evangelismo de muçulmanos no Brasil e que estão falando para as igrejas apoiarem a vinda dos imigrantes aqui para o Brasil, principalmente os refugiados aí que estão fugindo de guerra civil na Síria e em outros países aí que estão sendo perseguidos e eles estão correndo risco de vida lá, né? Bom, a minha opinião aqui é para a gente ter bastante cautela. Vamos analisar tanto de um lado quanto do outro aqui e você chega à sua conclusão, né? Já cheguei à minha conclusão. Bom, vamos analisar a questão dos riscos, né, de você ter uma imigração em massa. Vamos analisar o que seria a hégira, né? A hégira é a imigração em massa que aconteceu na época de Maomé, tá? Onde Maomé ele fugiu de Meca para Medina e depois ele voltou para Meca para poder dominar a cidade, e aí começou a história do islamismo. Para você entender um pouquinho mais sobre isso daí, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo do site Senso em Comum, onde eles explicam direitinho como que surgiu a cultura islâmica e como que pensa um pouco o islamismo dentro dessa cultura, dessa necessidade que eles têm de imperialista expansionista, né? Então, o Islã não é só uma religião, ele é praticamente uma cultura, né? Ela se move como uma cultura que também tem uma religião e que busca se expandir. Bom, fazer leis como essa do Aloysio Nunes, né, fragilizar realmente toda a soberania nacional. Os imigrantes viriam para o Brasil, independente de ser islâmico ou não, qualquer país, e aí poderiam entrar aí, por exemplo, narcotraficantes, né, pedófilos procurados aí por qualquer lugar, até mesmo turista, chegou aqui no Brasil, se ele quiser abrir uma conta bancária, ele abre gratuitamente, coisa que nós, brasileiros nativos, não teríamos a gente não teria acesso a esse tipo de coisa. Procura abrir uma conta bancária, ver quanto que você não iria pagar, e um estrangeiro aqui iria ter mais direitos do que a gente. Então, para que um comunista faria um negócio desse, né? Ele faria justamente para poder criar um outro problema para os brasileiros tirarem o foco daqueles problemas que já são nossos, costumeiros, né, e são internos. Imagina, a gente ficaria tão preocupado, e já estamos tão preocupados assim, antes mesmo dos islâmicos virem, né, que a gente deixaria de combater a corrupção, a ideologia de gênero, a ditadura gaysista, né, e toda essa agenda de destruição social que a esquerda procura implementar aqui no Brasil, porque a gente estaria preocupado ali se um islâmico não estaria querendo estuprar a nossa filha, a nossa família e tomar as nossas terras, né? Então é para isso que serve uma lei como essa, né? Não tem outra explicação, né? Bom, agora, tem como você ser favorável a isso? Só se você for muito sem informação mesmo, desculpa, mas vá se informar melhor o que está acontecendo hoje na Europa. A Europa está perdendo praticamente a sua terra, a terra que eles habitam, que é a herança dos ancestrais deles, para os islâmicos, né?
através desse bom mocismo aí, europeu, do multiculturalismo, que é na verdade uma mordaça, né, tá atando pés e mãos e bocas aí dos europeus para não lutarem contra essa hégira, né, islâmica lá para a terra europeia. Como eles já são a sociedade tida aí como pós-cristã, né, eles não se consideram mais cristãos, eles se consideram hoje, né, sem uma religião, né, individualistas e tudo. Então, isso daí fez com que a cultura europeia enfraquecesse. Uma cultura enfraquecida vai ser necessariamente dominada por outra cultura. É sempre assim. Então, para que os islâmicos estão indo para lá? Já que houve esse declínio, né, moral e cultural, né, e até mesmo nós como cristãos cremos nisso, né, esse declínio espiritual, né, que é o principal, né, agora eles vão ser, estão agora sob o chicote do diabo aí, né, estão sob o chicote de um outro povo, com uma outra língua, com uma outra cultura, com um outro Deus, né, chicoteando eles. Isso daí para mim vamos falar assim, é coisa de Deus mesmo para tentar fazer com que eles se voltem de novo para Deus. Muitos já estão se voltando, né? Já está tendo aí um avivamento muito grande, por exemplo, na França. Não sei se vocês sabem, depois procurem saber sobre isso, avivamento na França. Tá? Vou ver se eu deixo algum link aqui também na descrição desse vídeo. E, bom, vamos lá. Então, esses são os argumentos daqueles que falam que a gente tem que defender as nossas fronteiras, né? A gente não pode deixar esses islâmicos virem para cá de qualquer jeito, né? E eu acho muito sensato isso. Eu só não acho certo você demonizar a figura de todos os islâmicos, né? Não que o Islã não seja um problema, uma religião da morte, uma religião que prega o assassinato. Se você pegar, eu já li 3 vezes o Corão, né? E é um absurdo o que está dizendo lá. Então eles dizem simplesmente assim: matem todos os infiéis, né? Os infiéis somos nós, né, cristãos, todos aqueles que não aceitam Alá como Deus e Maomé como o seu único profeta. Então é isso daí que eles são, né? É isso que eles pregam. Mas nem todos os islâmicos querem a morte de todo mundo, né? Temos aí os islâmicos moderados, né, podemos dizer assim, que eles querem sobreviver à guerra. Você vê lá a situação da Síria, você vê na situação de outros países aí, onde mesmo os cristãos desses países estão sendo mortos, estão sendo assassinados pelo Estado Islâmico. E aí eles são virados países inabitáveis, então eles têm que ser refugiados em algum lugar, né? Então, nesse sentido, a gente tem que fazer uma triagem muito boa, né, e não pode ter critérios ideológicos, tem que ter critério mesmo sério para poder entrar justamente só esses refugiados, e não o que está acontecendo na Europa, né, onde está entrando qualquer pessoa que queira entrar lá e diz que é refugiado, e o próprio Estado Islâmico já falou que eles estão infiltrando pessoas que não são refugiados de guerra, já com a intenção de fazer a jihad. A jihad, para quem não sabe, é a guerra santa, né, islâmica, né, para eles implantarem a Sharia, que é a lei islâmica, nos países onde eles estão invadindo. Bom, e tem dezenas de vídeos, vou deixar alguns aqui para vocês verem na descrição também desse vídeo. Então, qual que é o argumento favorável, né? Os pastores e missionários que já estão trabalhando, entre eles eu conversei no último final de semana com um pastor que trabalha o pastor Maia, que trabalha na Missão Mais, sobre essa questão, e ele explicou como que eles têm, aqui no Brasil, evangelizado refugiados, como que eles têm fora do Brasil evangelizado muçulmanos, como que os muçulmanos, todos eles precisam receber o evangelho de Jesus Cristo, todo mundo precisa, independente da sua cultura, da sua nacionalidade, todos precisam conhecer a Jesus Cristo. E a Missão Mais, ela tem feito isso daí, outras missões também têm feito um trabalho muito importante no Brasil.
mas a gente não pode negligenciar o perigo. O que eu refuto aqui, veementemente, são esses pastores que estão dizendo que tem que ter mesmo a vinda em massa de muçulmanos para o Brasil. Isso daí, para mim, é loucura, né? Isso daí, para mim, é irresponsabilidade. Isso daí, para mim, é ignorância para com os fatos, né? Isso daí, para mim, é você negar completamente tudo que eu falei aqui desde o início do vídeo, a realidade, né? A realidade, como foi colocado aqui para vocês, né? E eu tenho total certeza disso daí a partir de todos os exemplos e estudos que eu fiz, né? De que existe uma programação não só política, mas cultural, de dominação, e a gente tem que estar atento a isso daí, e a gente não pode fragilizar o nosso país, as nossas fronteiras, né? Para a entrada de uma outra cultura, de um outro povo aqui de qualquer forma, tá? A gente tem que receber os islâmicos, temos que receber qualquer outro refugiado de guerra, qualquer outro refugiado de alguma situação para o Brasil, mas nós temos que colocar limites, né? Não podemos fazer isso daí de qualquer forma, né? E querer que haja a vinda indiscriminada de tudo que é tipo de pessoas para cá, além de ser um perigo, né? É também uma irresponsabilidade muito grande, porque você aí acaba acolhendo narcotraficantes, pedófilos internacionais, sabe? Gente de todos os tipos, gente boa, né, na maioria, mas que vai ter ali uma minoria que vai se infiltrar. E como é que a gente vai controlar isso tudo? Né? A Polícia Federal mal consegue dar conta de portos e aeroportos e fronteiras no Brasil. Como é que a gente vai controlar agora milhares de pessoas vindo em massa para o Brasil? É impossível. Aí haveria um aumento de criminalidade, de estupro, de um monte de coisa. A gente não pode fazer isso daí. Querem fazer evangelismo? Né? Façam da forma correta. Né? Preparem pessoas nas suas igrejas, né? O máximo de missionários possíveis, e enviem para os campos missionários. Querem evangelizar refugiados? Também prepare essas pessoas para poder evangelizar refugiados. Mas não queira, não fica falando assim, venham todos para cá. Isso daí é irresponsabilidade, tá? Ou se não é canalice. Eu não estou chegando nesse momento. Para mim, canalice foi só lá do Aloysio Nunes, do PCdoB, né, que também está em pauta isso daí, né, que está voltando a favor de lei de imigração, e está apelando para o bom mocismo dos cristãos aí, né, achando que todo mundo aqui que é evangélico também é idiota útil para poder ficar achando que a gente tem que aceitar, né, porque vocês são cristãos. Gente, eles usam a nossa fé contra nós mesmos. Vamos deixar de ser idiotas, vamos prestar mais atenção sobre isso daí, né? A gente precisa evangelizar sim, mas eles não querem que a gente evangelize, não. Eles querem que a gente seja encantados por eles, né? Com as palavras deles, usando os nossos argumentos. Mas vocês têm que ter amor cristão. E aí, né, o que eles provocam depois aqui no país, depois eles tiram o corpo fora, tá? E causam todo o problema aqui pra gente, como já está, como eu disse para vocês, acontecendo já na Europa. Não vou nem entrar em detalhes como o que está acontecendo lá com o Trump, dele está resolvendo ali fechar as fronteiras dos Estados Unidos para a entrada de alguns países, né, pessoas de alguns países, porque a gente sabe que se isso está acontecendo na Europa, também está acontecendo em todo o mundo, inclusive no Brasil e, né, nos Estados Unidos, cada um vai resolver o seu problema. Eu estou preocupado aqui com o Brasil, principalmente com a igreja brasileira, que está com esse discurso frouxo aí, né, sabe, elaborado por esses cientistas sociais aí que estão querendo fazer experimento social, gente, com o Brasil. Pelo amor de Deus, vamos ficar espertos. Vamos orar, ter cautela, tá? Não vamos comprar fácil não, gente. Não é porque o cara é pastor, um missionário, trabalha com islâmicos e é uma pessoa séria, que ele vai estar com toda essa bagagem de conhecimento também, né? Às vezes ele não sabe nem o que é, por exemplo, marxismo cultural, não entende o que é uma guerra cultural. Vamos procurar saber melhor sobre isso daí. Eu estou aqui à disposição para poder a gente interagir. Eu não sou especialista no assunto, mas eu tenho estudado, né? Eu sou uma pessoa que tem estudado sobre o assunto. Então estou aqui à disposição para conversar com os irmãos que estiverem à disposição de conversar
E vamos orar sim pelos islâmicos, vamos orar pela conversão deles e vamos orar pelo nosso país, né, gente? A gente já está com tanto problema interno, ainda vem mais um problema desse. Graça e paz para todos.